Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Personalidades. Eu me chamo Pamela Barroso e hoje uma pauta que eu particularmente amo, empreendedorismo feminino. E a figura que eu trago hoje é realmente uma personalidade local. Eu me refiro a Joelma Rocha. Muito obrigada pela presença, realmente um prazer lhe receber. Ela realmente conseguiu encaixar um tempo e finalmente no tempo de Deus ela está aqui. Eu tenho certeza que será um grande programa. Joelma, obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, né? Mesmo você falando, né? Eu me dediquei um tempo para vir. Não foi fácil, aconteceu alguns empecilhos, mas para mim é uma honra e um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história. E olha, eu já a conheço, mas certamente, eu até comentei isso com ela. Às vezes nós conhecemos uma pessoa e ainda que tenhamos contato com ela, é um contato ainda superficial. Eu tenho certeza que eu vou me surpreender com a história de empreendedorismo e de vida de Joelma Rocha. E eu queria, para quem ainda não a conhece, que você, por favor, se apresentasse. Quem é a Joelma Rocha? Bom, eu me chamo Joelma Rocha, sou natural de Açailândia, no Maranhão, sou casada com Carlos, sou cristã, sou mãe de Eduarda, tenho uma filha, né, Eduarda, e eu sou natural do Maranhão, mas eu já moro no Pará há 22 anos, então eu já me considero paraense, né, de coração. Joelma, conta pra gente como começou a sua história no empreendedorismo. Para quem ainda não a conhece e não conhece hoje as lojas com que ela empreende em Marabá, as lojas não, porque são vários segmentos, né? Hoje, quais são os segmentos que você atua em Marabá? Então, hoje eu represento a franquia Coach, né? Nós temos a Coach tanto no shopping como na Cidade Nova. Represento a Carmen Steffens, CS Club, que também é da marca Carmen Steffens, CS Young, que é um novo conceito também da marca. E nós temos uma loja de refrigeração que é de um outro ramo chamado Cairóis, que por coincidência, né? Sim. É da TV. Cairóis é uma loja nova, de um segmento novo, mas que também faz parte do nosso grupo. Então, é muita diversidade em segmentos e história de marcas aqui mencionadas que nós sabemos que não começaram ontem, que na verdade já são case de sucesso em Marabá, são referência de sucesso em Marabá. Mas eu queria saber como começou a sua trajetória até hoje chegar em todas essas marcas mencionadas aqui. Então, na verdade, eu comecei o meu universo de... Vou falar de empreendedorismo, porque quando a gente tem empreendedorismo, ele está na veia, né? Eu acredito muito nisso. O meu pai sempre foi do comércio, meu pai sempre foi uma pessoa que eu acredito que eu me inspirei muito. E aos 15 anos de idade, eu decidi trabalhar, eu pedi a minha mãe para trabalhar. E foi quando eu comecei o meu primeiro emprego, né? Ela me achava muito nova, mas eu já tinha aquela vontade de ter o meu dinheiro. Eu falei, não, mãe, eu quero trabalhar, eu preciso ter a minha independência. E quando eu comecei a trabalhar nesse único emprego que eu tive, eu fiquei nele até os 23 anos de idade. E aos 23 anos de idade, eu já tinha começado a namorar com meu esposo. E nós casamos e fomos embora para uma cidade chamada Uruará, aqui no interior do Pará, né? Para quem não conhece, ela fica na Transamazônica, depois da cidade de Altamira, 280 quilômetros, né? Então, quando eu cheguei aqui no Pará, há 22 anos de idade, há 22 anos atrás, eu decidi montar a minha primeira loja. E quando eu montei a minha primeira loja, eu comecei, a minha mãe me ajudou, ela comprava produtos para mim dentro de lojas na cidade e mandava para a cidade onde eu morava para eu revender, porque a cidade era de muita dificuldade de acesso. Na Transamazônica, há 22 anos atrás, não tinha estrada, né? Então, para a gente se deslocar de lá para ir para um grande centro comprar, naquela época, era muito difícil. Então, eu já dormi dentro de atoleiros de estrada, né? Às vezes a gente, quando saía de lá, não tinha estrada, estava cortada, a gente ficava por lá. Então, eu fui pedir para minha mãe, eu vou montar uma loja, você compra para mim aí na sua cidade, Imperatriz, que é próximo, né? E manda esses produtos para mim. Nisso aconteceu, eu inaugurei a loja, foi uma loja muito pequena, ela tinha aí um espaço até menor que esse aqui, do estúdio que a gente está gravando. Só que quando eu comecei a loja, que eu inaugurei, com 3 meses de loja, Pamela, eu tive que mudar de ponto, porque a loja cresceu, né?
eu expandi assim de uma forma, eu digo que é uma unção que Deus me deu, né, de empreendedor, e a loja começou a crescer. Com 3 meses eu tive que mudar de prédio porque eu já não estava comportando mais. Foi quando eu observei, não, agora eu mudei de ponto, eu estou num ponto maior, eu preciso viajar para grandes centros, eu preciso ir para Goiânia, São Paulo e comprar marcas realmente maiores para poder vender dentro da loja. E aí eu comecei vendendo, né, mudamos para esse ponto maior. Com pouco tempo aí, eu acredito que menos de um ano, eu comecei a trabalhar com a primeira marca, que foi a Coach, né? Falei, não, eu já conheço, onde eu morava eu já usava Coach, já usava marcas. Eu falei, agora eu quero partir para esse universo de grifes, né? E quando eu observei, o ponto também, mais uma vez, estava pequeno. Aí eu mudei para o meu terceiro ponto, já aí num intervalo de 1 ano, e comecei a trabalhar com a Coach. Né? Lancei a Coach na cidade, as pessoas não conheciam, e graças a Deus foi assim um boom muito grande. E um dia eu estava assistindo o programa Mauri Júnior, tinha um lançamento de coleção, aonde ele estava lançando a Carmen Steffes de um lançamento de coleção. E eu olhei para aquela marca e falei assim, meu Deus, eu não conheço essa marca de sapato, mas eu quero conhecer, né? E fui a fundo, me aprofundei, descobri telefones e fui atrás de comprar a marca. Foi quando eu comecei a ir para a minha terceira loja, já trabalhando com calçados e roupa, que eu estava com a Coach e com a Carmen. E quando eu iniciei esse trabalho, eu me lembro que Altamira, que é uma cidade próxima, que é maior, que tinha 70 mil habitantes, e Santarém, que é a segunda cidade do estado do Pará, lá não vendia a Carmen Steffes, ninguém conhecia a marca, né? Não tinha. E as pessoas chegavam na cidade, ficava todo mundo surpreso. Meu Deus, como que você consegue vender essa marca de grandes centros, onde tem São Paulo, tem Belém do Pará e Santarém, que é uma cidade maior. Você aqui dentro de Uruará, que é uma cidadezinha mesmo, para quem conhece, muito pequenininha, lá só tem 2 ruas, uma à direita e uma à esquerda. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, como que você consegue vender uma bolsa dessa, né? Aí eu brincava e dizia assim, nossa, eu vendo bolsa até para os índios, né? Quando querem brigar e tal, que não tem alguma coisa, eles vão lá e brigam de bolsa. Era uma forma que eu brincava, falando que eu vendia mesmo Carmen Steffes, nunca tive dificuldade de vender dentro do local. E aí, com pouco tempo que eu estava trabalhando com as 2 marcas, o meu trabalho começou a aparecer. Eu me lembro que em 2005, né, eu já estava 2 anos trabalhando com a Carmen. Em 2005 eu recebi o meu primeiro convite para sair da cidade para uma cidade maior. Eu me lembro que eu recebi um representante na cidade, ele virou para mim e falou assim, olha, você tem muito perfil de franqueado. Você tem uma visão, você tem uma forma de trabalhar diferente, então eu te digo que você não vai ficar muito tempo aqui dentro dessa cidade. Logo, logo você vai partir para franquias. E eu ouvi isso, mas eu não tinha nem muita noção do que era uma franquia, né? E foi quando eu recebi o convite da Carmen Steffes e da Coach, em 2005, para vender dentro de Altamira, que era uma cidade maior. E realmente, de fato, eu nunca fui medrosa, eu sempre fui muito ousada. Eu sempre falo assim, que quando me chama, meu nome é pronto, né? E foi quando eu montei a segunda loja dentro da cidade de Altamira, no ano de 2005, com a Carmen Steffes e a Coach. E, Pamela, eu me lembro assim, que na inauguração da loja, minha filha tinha 10 meses de vida, né? Ela ainda estava amamentando ela. Quando eu inaugurei a loja, com 3 dias depois, eu não tinha produto dentro da loja. Olha só. Eu tive que ir para São Paulo, assim, de uma hora para outra, comprar pronta entrega, porque como marca, você tem tempo de compra para poder fabricar, né? E aí eu estava perto de dezembro, foi no mês de novembro, eu falei, meu Deus, eu não vou ter produto para vender no mês de dezembro. Eu tive que correr para São Paulo, tive que desmamar minha filha, né? E eu entendi que ali eu estava partindo de uma realidade de Uruará para Altamira, para uma realidade muito maior. E ali, naquele momento eu observei que eu precisava ainda ser mais ousada, né? E aí foi quando realmente, de fato, essa loja ela bombou assim dentro de Altamira e me tornei em pouco tempo a melhor loja da cidade. Consegui assim crescer e foram muitas outras marcas aparecendo para eu trabalhar. Eu já trabalhei com muitas marcas de grifes famosas e aí não parou por aí. Eu me lembro que o meu representante
da Carmen Steffes, ele virou para mim e disse assim: olha, você está dentro de uma multimarca, porque era multimarca, não era franquia Carmen. Naquela época, a Carmen, a Coach, ela não tinha essa visão de ter lojas franquias, né? Era mais dentro da multimarca. E eu me lembro quando o representante da Carmen virou para mim e disse assim: Joelma, você precisa ser franqueada, você tem uma visão de franquia. Quando tiver uma franquia aqui perto da região, eu vou te convidar para você fazer parte de uma franquia, porque a visão que você tem é algo que a marca precisa, né? E você precisa alavancar mais ainda. E aí foi quando eu inaugurei a loja em 2005, quando foi em 2008 eu fui convidada para vir para cá. Foi em 2008, isso mesmo. E aí eu recebi essa ligação, a gente vai abrir franquia em Marabá, a Carmen vai partir para a expansão de franquias e a gente quer te convidar para franquear a marca. E mais uma vez eu pensei, bom, meu nome é pronto, né? Eu sempre falei, meu nome é pronto. E realmente eu sempre fui muito ousada, eu nunca tive medo do novo, medo do desafio, né? E foi quando eu aceitei o convite, eu não conhecia Marabá, eu passava por Marabá, mas não conhecia Marabá. E aí eu conversando com meu marido, que sempre me ajudou ali na parte administrativa e financeira, ele tinha outra atividade, mas ele sempre esteve comigo na parte administrativa e financeira. Eu falei, Carlos, a gente foi convidado para ir para Marabá, é uma cidade grande, agora não é mais uma multimarca, é uma franquia. O que você me diz? E ele, não, vamos, eu já conheço Marabá, porque ele trabalhou na Vale do Rio Doce um bom tempo, né? É uma praça muito boa, vamos sim, a gente vai sem medo. Aí foi quando eu recebi o convite e antes de vir aqui conhecer, eu já tive que partir para São Paulo para assinar o contrato da franquia. Aí eu aproveitei que estava tendo um lançamento da Coach no São Paulo Fashion Week e eu fui para esse desfile e lá eu comentei com o meu representante da Coach que eu estava vindo para Marabá montar a franquia da Coach. Aí ele virou para mim e disse assim: você está indo para Marabá? Então pronto, você também vai vender Coach dentro de Marabá, né? E aí, quando eu me vi ali que eu já não estava vindo para Marabá apenas com um desafio, né, de montar uma franquia, mas sim, já não era mais uma marca, eram duas, né? E aí foi quando, em 2008, a gente veio para cá, inauguramos a Carmen e 2 meses, inclusive agora em setembro, eu estou aniversariando dia 17, eu faço, né, 14 anos que eu estou aqui. E aí montamos a Coach também, só que para mim estava tudo, né, tudo certinho. Eu falei, não imaginei que ia se expandir mais além, né? Com pouco tempo, eu recebo um novo desafio do dono da Carmen. Ele me convidou dessa vez para ir. Ele soube que eu era de Açailândia, da cidade de Açailândia, aqui perto, e lá eles estavam querendo franquear também a marca. E ele me convidou. Olha, Joelma, eu quero que você tem 5 minutos para decidir, porque a gente está fazendo uma mudança aqui na programação. Você tem 5 minutos para me dar a resposta se você quer montar a Carmen Steffes em Açailândia, né? E é tipo assim na Carmen, sabe? Não tem esse negócio de pensar mesmo, não. É 5 minutos, mais ou menos assim. E aí, como eu não realmente me prendo a pensar, nossa, será que vai dar certo? Será? Eu sei que a gente tem que avaliar, né, os prós e os contras, mas eu sou muito assim destemida para fazer algo e acreditar que vai dar certo, né? E aí foi como eu pensei, é minha cidade, eu conheço todo mundo, eu sou de lá, a minha família está lá. Eu falei, por que não? Né? E eu pensei mais além, eu vou gerar emprego para pessoas da minha família, né? E aí, mais uma vez, em pouco tempo, acho que menos de 5 anos, eu estou lá dentro de Açailândia montando mais outra loja, né? E com pouco tempo, aí não parou por aí, Pamela. Com pouco tempo, abriu o shopping na cidade, e aí a Carmen exigiu mais loja na Carmen, no shopping. Eu não tinha experiência com shopping, né? Mas mesmo assim, vamos lá, meu nome é pronto, né? Aceitamos mais o desafio de shopping, que era algo muito novo para mim, mas mesmo assim inauguramos. Eu falei, não, tá tudo certo. E aí continuei com as lojas, tive que me desprender de Uruará, porque era muito longe a estrada, eu acabei vendendo Uruará, mas continuei em Altamira com a multimarca vendendo Carmen, né? Só que com pouco tempo a Carmen não quis mais a Carmen dentro da multimarca, eu tive que partir para a franquia da Carmen também em Altamira, e que foi um grande sucesso. Eu já cheguei a receber o consecutivo número 1 do mundo na Carmen Steffes por Altamira 3 vezes, sabe? E aí eu falei, gente, eu estou numa marca que me impulsiona,
eu tô vivendo algo que eu nem imaginava, né? Porque eu sempre falo que a Carmen ela te leva para lugares que você nem imagina. A coach também, né? Quando eu falo de Carmen, né? Eu falo Carmen porque são mais operações que eu tenho na cidade, mas a coach, eu tenho mais tempo de coach do que Carmen, né? As pessoas nem imaginam, mas a minha trajetória começou primeiro na coach. E aí eu falei, bom, vou ficar aqui, Altamira, Açailândia, Marabá, tá tudo certo, né? E achando que ia ficar por aí. Quando foi um pouco tempo, eu fui convidada para o comitê da Carmen Steffes, tomada de decisões. E aí lá eu fui convidada para assumir Belém do Pará, a praça de Belém do Pará, né? Falei, meu Deus, Belém já é uma outra história, né? São 3 milhões de habitantes e tudo. E eu fui. Fui porque eu falei, sou movida a desafio. Você tem alguém que acredita no meu trabalho, acha que eu tenho mesmo potencial e capacidade. Aí nós fomos em 2014, assumimos mais 4 operações da Carmen, né? Foi quando nasceu a CS Club, que é um outro projeto da marca. Nós inauguramos a primeira CS Club do estado do Pará, da região norte, que foi em Belém. E ficamos em Belém por 2 anos, eu não me adaptei à cidade, eu passei a ter muita dificuldade de convivência com trânsito e tudo, né? E assim, em 2014, meu esposo teve um encontro assim com Jesus. Ele achou que a gente ia para Belém, ele foi e disse assim, nossa, a gente agora vai ter qualidade de vida, futebol e festa e tudo mais, né? E nada, quando a gente chegou lá, ele sentiu uma necessidade muito grande de procurar uma igreja, ele se sentiu incomodado com algumas coisas que a gente via na nossa igreja, né? E aí ele partiu para uma igreja evangélica sozinho, eu estava viajando na época, e lá ele entregou a vida dele para Jesus, né? Ele conta essa história, e aí quando ele me ligou em São Paulo, falando, eu entreguei minha vida para Jesus, eu, que é isso, né? Que é isso? Quando eu chegar aí, tu me explica, que eu não sei nem o que é entregar a vida para Jesus, né? E aí foi quando eu cheguei de viagem, e aí eu vi que ele estava diferente, né? E a gente começou a congregar em igrejas evangélicas, e ele foi primeiro que eu, e eu tive essa resistência um pouco ainda maior, mas com pouco tempo eu falo que Jesus me pegou também, né? E eu também entreguei minha vida para Deus, e depois disso algo mudou, sabe? Eu falei, não, eu quero ter tempo, eu quero viver mais esse Deus, eu quero conhecer mais. E assim, a gente foi mergulhando muito nas coisas de Deus. E aí, quando eu observei, eu vi que a gente estava com muitas lojas, né, em muitas cidades, e a gente não ia ter tempo para viver isso que Deus tinha colocado naquele momento, né, hoje na nossa vida, né? E aí eu falei, Carlos, vamos voltar para Marabá. Eu observo que a gente hoje tem 10 lojas em 4 cidades diferentes, mas a gente não vai ter tempo para viver o que Deus quer para nós, né? E eu falei, então dá para a gente voltar para Marabá, e Marabá a gente consegue ter tudo isso num só lugar e com tempo para viver as coisas de Deus, né? E assim, eu digo que Deus, ele me preparou de uma forma tão inexplicável, porque eu era tão apaixonada por essa vida que eu vivia, de viagens e muitas coisas, mas eu digo que Deus colocou no meu coração o desejo de ficar fixo em Marabá, no meio de 4 cidades que eu morei no estado do Pará. Eu digo que Marabá é a nossa Canaã, né? Eu tenho muito amor por Marabá, estou nessa cidade, e assim, eu sei que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, e Deus falou muito comigo que tudo aquilo que a gente estava administrando à distância, né, naquela correria que a gente tinha muito grande, Deus ia colocar essa mesma quantidade dentro de Marabá, que é uma cidade que tem mercado para muitas coisas, né? E aí eu comecei a olhar Marabá mesmo de uma forma como aqui seria esse lugar aonde Deus vai prover, né, tudo aquilo que a gente já estava administrando à distância, mas que Deus ia realmente nos usar de uma outra forma, né, que era espiritual. E aí foi quando nós decidimos voltamos, vendi as lojas para a própria fábrica, outra vendi para a minha maior cliente em Belém. E aí foi quando nós partimos para abrir outras lojas. Abrimos a CS Club, em seguida abrimos a CS Young, que é uma outra
marca também do grupo, abrimos uma outra coach aqui na Cidade Nova, abrimos a Kairos, a gente tem ainda planos para investir em outras coisas. E eu vejo assim nitidamente que Marabá, ela te dá essa oportunidade de você crescer e expandir em muitas áreas, né? Eu sou apaixonada por Marabá. Sim, é visível. Eu falo de Marabá assim com muita paixão mesmo. Tenho muito amor por essa cidade, porque eu sei que o propósito que Deus tem para mim é muito grande. E assim, eu ainda digo mais, sabe? Eu acredito que o fato da gente ter vivido em outras cidades, Deus está até nos levando nessas cidades de uma outra forma espiritual, porque aonde a gente passou, está abrindo igrejas, que é onde a gente congrega, né? Hoje a gente congrega na Lagoinha e a nossa igreja está abrindo igrejas nessas outras cidades. E eu tenho observado que através disso, hoje eu não estou mais nessas cidades, mas eu estou sendo usada através dessas cidades para falar de Deus, para mostrar um outro lado que Deus construiu em mim, que foi a credibilidade através do meu trabalho. E agora Deus está me usando lá de forma espiritual. E como Deus é lindo, Deus principalmente é muito visível olhar uma trajetória tão incrível, que teve tanta ousadia, que teve tanto empenho e que teve tão bons resultados. Olhar tudo isso e ver que quando você também teve o seu encontro com Deus, Deus trouxe para o seu coração o propósito que é dele. Mesmo. E aí a gente está falando de uma mulher que vivia com muitos resultados, que tinha todo esse universo à sua frente e que Deus mudou os sonhos dela e fez ter outro sentido, né? Óbvio que o empreendedorismo continua sendo algo muito forte, algo que a possibilita ter e gerar empregos e ter todo um propósito também, só que hoje o espiritual é maior, não é isso? Isso é verdade. Por exemplo, hoje a gente administra 7 empresas aqui, né? Eu digo administra porque elas não são nossas, elas são de Deus. Deus nos colocou para administrar cada uma delas. E assim, eu continuo trabalhando da mesma forma, eu trabalho muito mesmo. Sou uma pessoa que eu sou muito presente dentro das lojas o tempo inteiro, né? Integral. E mesmo assim, eu não abro mão de estar fazendo as coisas para Deus, né? Eu não abro mão de viver para o reino de Deus, mesmo sendo muito ocupada, mesmo tendo ali várias ocupações durante o dia, mas eu sei que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né? E a gente buscando primeiro o reino de Deus, as outras coisas, elas nos serão acrescentadas, né? E eu acho até interessante uma fala, Pamela, que assim, eu já ouvi assim, muitas pessoas que às vezes têm vontade de investir, vontade de empreender, ou às vezes tem um empreendimento e fala assim, nossa, eu fico impressionada, como que você dá conta, né? É muita loja, é muita gente, é muito funcionário. Até mesmo quando eu vivi em 4 cidades, que era muito mais corrida a minha vida, como que você dá conta? Me fala assim, qual é o segredo? Porque às vezes eu tenho uma que é tão difícil para mim, eu quase não estou conseguindo administrar. Ou às vezes eu tenho vontade de investir, mas eu não, quando eu paro para pensar, né, nesse monte de obstáculos que vem, que não é fácil empreender, eu fico pensando como que você dá conta de 7, né? A gente já teve 10 no passado. Eu sempre falo, olha, a única explicação que eu tenho para dizer que como eu dou conta é Deus, não sou eu. Porque isso é algo que não me cansa, não me traz peso, não me traz assim, fadiga a ponto de dizer, nossa, isso é maçante, isso é cansativo, isso é muito difícil de digerir. Não, eu digo que Deus ele me deu assim, talento, né, dom para administrar tudo isso. E quem me capacita o tempo todo é Ele, né? Me capacita na forma de ousar, de empreender, de liderar, de comandar pessoas. E tudo isso, para mim, é algo que é prazeroso. Ele não traz peso, ele não traz cansaço. Então, o segredo é, para quem sempre me perguntou como que você dá conta, né? Aí, às vezes, a pessoa acha assim, é sorte. Não, não é sorte, é Deus. Com certeza, não. É Deus. A verdade é que a sorte é um atributo que muitos querem dar para quem já teve muito trabalho, muito empenho e hoje olham todo o resultado e querem atribuir a sorte, né? Mas nunca foi sorte. Nunca foi, né? Até Joelma, uma outra pergunta. Você também tem uma gerência muito eficiente em frente às suas equipes.
isso é muito notório, assim. Você consegue criar uma cultura, né, junto aos seus funcionários que é muito perceptível essa sua gestão. E isso é a principal dificuldade de todo empreendedor em nossa região. Todo empreendedor tem isso em comum, a queixa em conseguir construir uma equipe. A que você se refere esse feito? Olha, de fato não é fácil, né? Para mim não é fácil, essa troca de funcionários, ela acontece mesmo com frequência, porque assim, a gente lida com pessoas que tem pensamentos diferentes, né? O que eu consigo fazer é vender a mesma ideia, a mesma forma. Eu conto muito a minha história para as pessoas que trabalham comigo e sempre falo do plano de carreira que as marcas que eu trabalho, ela tem. Eu tenho pessoas que começou a trabalhar comigo no escritório e hoje é a minha maior gerente, né? É uma pessoa que começou do escritório, foi para a venda, virou gerente. Então, quando você consegue vender essa história de plano de carreira para a pessoa, quando você consegue vender o teu sonho para que a pessoa compre aquilo que você realmente vende, fica mais fácil de conseguir, porque querendo ou não, acredito que todo mundo tem vontade de crescer, de ter seu próprio negócio. E quando eu falo que eu comecei trabalhando aos 15 anos de idade, eu fui funcionária dos 15 aos 23 anos de idade, e quando eu parti para ter minha própria loja, eu digo que eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive lá atrás, que me deram, e as que nem me deram, que eu mesmo criei, né? Porque eu comecei a trabalhar numa loja, ela tinha uma fábrica de roupa, e eu me lembro que assim, eu entrei para venda com 15 anos de idade, mas eu era tão curiosa para aprender mais, que eu falei, eu fiz amizade com as costureiras, e na hora do meu almoço eu comprava tecido, eu falei, não, eu quero aprender como é que corta, eu quero aprender como é que costura, eu quero aprender como é que faz a bainha. E eu sempre falo assim, eu entendo muito de costura, eu não sou costureira, eu não fiz formação, mas eu entendo tanto isso, que eu trago isso para dentro hoje do meu próprio negócio. Às vezes o cliente está querendo comprar um produto, e às vezes não dá certo, e aí eu tenho conhecimento para dizer, não, você pode mexer aqui, você pode levar na costureira que tem jeito de arrumar. E aí eu sempre pego esse gancho para dizer, gente, aquilo que a gente traz de aprendizado é algo que você vai levar para o resto da vida e ninguém nunca vai tirar de você. Isso é verdade. Né? Porque se eu realmente não tivesse mergulhado nessa única oportunidade que eu tive aos 15 anos de idade e ter ficado até os 23, porque eu só tive um único emprego, e eu digo que lá foi a minha faculdade. Eu pude aprender tudo aquilo que foi destinado para mim e tudo aquilo que eu determinei também. Então, lá eu aprendi a comprar, eu aprendi a vender, eu aprendi a cuidar de pessoas, eu aprendi a trabalhar pessoas. E isso, eu vendo muito essa ideia para que as pessoas entendam que assim como eu pude crescer, assim como um dia eu falei, Senhor, eu quero um dia ter uma loja minha, e Deus me deu aí quantas? Eu pedi uma, Deus me deu 10, né? Então, assim como Deus fez comigo, e Ele pode fazer na vida de cada uma delas. Então, eu impulsiono muito isso e trabalho de uma forma muito humanizada também, sabe? Eu procuro muito estar ali lado a lado com as pessoas, mas assim, não é fácil. Tem pessoas que você consegue vender essa ideia e tem pessoas que não. Mas assim, eu também tenho muito suporte das marcas, né? Eles treinam muito, qualificam muito as equipes, e quem quer, cresce. Quem não quer, não consegue, né? Eu tenho pessoas que já saíram de Altamira, já ganharam premiação de melhor consultora da rede, como hoje é gerente numa cidade em Chapecó. Ou seja, lá atrás ela construiu uma história, ela acreditou naquilo que eu vendi para ela, e hoje ela está numa outra cidade, ela saiu de Altamira, onde que ela imaginou que ela iria para uma cidade maior, né? E é isso, é um trabalho que é de corpo a corpo todos os dias, viu, Pamela? Todos os dias. Joelma, eu percebo que agora a sua filha, ela já está atuando junto com você. Como é para você, enquanto mãe, ver que a sua filha, por livre e espontânea vontade, está decidindo caminhar pelos mesmos caminhos que você traçou? Então, Pamela, não foi assim tão fácil, né? Eu sempre falei para ela, eu disse, filha, esse universo do varejo, ele é muito bom, ele te complementa. Eu sempre falo assim, olha, franquias hoje, você vê que muitas pessoas querem investir em franquias, porque é algo que você já tem formatado, é um negócio que você já tem ali
pronto e você vai só executar, né? E ela sempre teve um sonho de fazer medicina. Não, mãe, eu quero ser médica, esse sonho é seu, esse sonho é do meu pai, mas esse sonho não é meu. Então, eu não quero viver o seu sonho. Ela disse isso para mim lá atrás. Aí eu falei, então tá bom, eu não vou forçar, porque eu acho que cada um tem que fazer aquilo que se realiza, né? E no início desse ano, no final do ano passado, eu inaugurei a loja CS Young, que é a nossa mais nova loja. E ela tem um conceito que tem tudo a ver com ela. E a Carmen criou um sistema de contratar consultores digitais para cuidar dos Instagram das lojas, né? E aí foi quando eu falei, gente, eu vou fazer uma jogada de mestre, eu vou envolver a Eduarda por trás dos bastidores para que ela realmente comece a gostar, ou não, né? Poderia ter gostado ou não. E aí ela aceitou o desafio. Não, eu vou para os bastidores, eu vou fazer, porque ela era muito tímida, né? E aí ela começou o ano passado e no que ela começou a se envolver com o Instagram, com as digitais influência, né? Fazendo esse contato, criando conteúdo para colocar nas lojas. Ela começou a olhar o produto de uma outra forma, ela começou a olhar a loja de uma outra forma. E aí, quando eu percebi, ela estava envolvida mesmo, né? E assim, às vezes ela chega para mim e diz assim, mãe, você vai para a loja hoje? Porque ela estuda, né? Vou. Ela disse, olha, eu vou para a loja com a senhora porque eu vou criar uns conteúdos. E aí ela chega, ela vai, Pamela, ela pega produto, ela começa a pegar aquilo lá que às vezes tem um giro menor e ela começa a fotografar. Quando eu observei, ela entrou de férias em julho, ela disse, eu vou ficar esse mês de julho todo com você. Eu estou de férias e ela foi comigo para as lojas. No que ela se envolveu com as lojas, em agosto ela voltou a estudar, ela virou para mim e disse, mãe, não estou mais com vontade de ir para a escola. Eu estou com vontade de ficar no shopping com você, porque eu gostei tanto dessa experiência de 30 dias, né, de ficar ali interligada com as lojas, e aí eu quero ficar com você. Eu falei, nossa, que coisa boa, né? Quando foi hoje, eu recebi uma mensagem, eu acordei com uma mensagem da fábrica, da Carmen, convidando ela para fazer parte de um conteúdo que vai ter no oficial da marca. Ela mesma, não é para ela fazer o conteúdo, é para usar a imagem dela, né? E eu falei, nossa, como que as coisas mudam, quem realmente não queria se envolver, ela nunca gostou de foto, ela nunca gostou de... E é linda, né? E aí hoje ela fala, eu vou fazer faculdade, ela fez um teste vocacional, ela descobriu que ela tem perfil para uma outra área, né? Ela não tem perfil para medicina. E aí ela foi e disse, mãe, eu vou fazer. E assim, vai ser até bom para mim, porque ela vai acabar linkando isso dentro da empresa, né? Ela foi e disse, eu vou me formar e tudo, mas eu quero fazer faculdade no horário onde eu trabalho, vou para a faculdade de noite, eu passo o dia nas lojas trabalhando com você. E assim, isso para mim tem sido muito prazeroso. E eu sempre falo, quando eu vou para a loja, às vezes eu tô naqueles dias que eu acho que vai ser um dia, né, pesado, o fato dela estar comigo traz leveza, porque ela acaba fazendo coisas ali, direcionando as equipes para fazer determinadas coisas que eu olho, sim, eu vejo, eu já percebi até que quando ela vai para as lojas, aquele dia a loja vende mais. Perfeito. E assim, para você que construiu e está construindo tudo o que está construindo, saber que você tem uma sucessora é algo totalmente diferente, né? E olha, eu queria te mostrar uma surpresinha que a gente preparou para você. Vamos acompanhar. Sério? Que legal! Oi, mãe, nós estamos aqui para dizer que nós te amamos muito e que nós temos orgulho da sua caminhada, da sua jornada profissional e que nós te amamos. É verdade, gata, a sua história, a nossa história é uma história muito bonita. São 22 anos, né, que nós estamos nessa caminhada e realmente você tem feito algo assim, diferentemente de tudo que eu já vi. A gente te apoia, nós estamos aqui como esposa e como filha para te apoiar todos os dias, porque você é uma mulher forte, guerreira, nós sabemos do seu potencial e que você é uma pessoa extraordinária. Nós te amamos muito
muito pelo que você, independentemente do que você faz, mas principalmente pelo que você faz, porque você faz e faz bem feito, você faz com amor, tudo que você faz, tudo que você coloca as mãos vira ouro, porque realmente você tem esse dom, e nós te agradecemos a Deus pela sua vida, amém? Um beijo, te amamos, tchau. Beijo, mãe. Lindo, né? E realmente, uma família muito linda, como o seu esposo bem mencionou, né? E eu acho lindo o agir de Deus, né? Onde ele primeiro pegou o seu esposo, ele foi lá e entregou a vida e você não sabia nem o que era isso, de entregar a vida. Na sequência vem você, hoje sua filha. E é lindo ver o agir de Deus em tudo isso. Então, a gente preparou essa surpresa para você, porque eu tenho certeza que ninguém melhor para falar do seu feito e de tudo, e sobre você, do que eles que te acompanham, que te apoiam. Verdade. Nossa. Um recado para eles. Nossa, fiquei tão sem acreditar, porque a minha filha é tão difícil para gravar vídeo, né? Assim, Carlos é um marido extraordinário. Ai, fiquei até emocionada, Pamela. O Carlos é a minha base, né? Eu acredito que o nosso casamento, ele é um casamento construído por um propósito de Deus muito grande. E sem ele eu não teria também chegado aqui, porque nós somos um complemento um do outro, né? Ele sempre gostou da retaguarda, dos bastidores, mas eu não conseguiria ter saído dessa primeira cidade, que foi Uruará, ido para Altamira, Sailândia, estar aqui hoje, né? Não teria construído isso tudo se não fosse o apoio dele. Sempre foi primordial, nós somos muito nivelados em pensamentos e desejos. Então, eu quero te dizer, Carlos, que você é muito especial para mim, você é muito amado, tenho muita admiração pela pessoa e sou muito grata a Deus por ter me dado você de presente. Quando eu antes de namorar com ele, eu já desejava namorar com ele, né? Eu dizia, eu vou casar com ele. E Deus, assim, foi tão maravilhoso que me deu o marido que eu desejei. Eu, quando fiquei grávida, eu falei, meu Deus, eu quero ser mãe de uma menina. Eu sempre desejei menina e sempre idealizei o nome dela como Eduardo, né? E Deus fez assim tudo perfeito, me deu a menina que eu pedi. Hoje, assim, estar podendo trabalhar com você, filha, tem sido algo que tem me trago muita felicidade. Eu estou muito feliz de saber que você hoje vai estar aqui, está comigo todos os dias caminhando, né? E eu sei que com a vinda dela vai ser muito mais, eu vou avançar ainda em lugares que eu ainda não alcancei, porque essa geração, ela tem hoje uma conexão diferente de que a gente que é lá do passado ainda não consegue, né, chegar, mas quero te dizer que eu sou muito feliz de ser sua mãe, sou muito orgulhosa de verdade pela família que Deus me deu, o marido e a filha, e sou muito feliz de poder estar morando numa cidade que foi também feito pelas mãos de Deus, né? Muito feliz mesmo, agradeço a Deus. Amo muito vocês. Eu acho que não precisa palavras para demonstrar, né? São atitudes. Mas eu fiquei muito feliz, eu nem consigo acreditar que eles gravaram isso. Muito obrigada mesmo. E olha, foram muito, muito solícitos. A sua filha, ela nem hesitou. Ela só me mandou um vídeo muito, muito rapidamente. E assim, uma querida. E Joelma, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Para caber sua história, a gente precisaria de um outro programa, porque, como vocês viram, realmente uma história incrível. Mas o que mais chama a atenção, sua garra, sua força. E quando você tem uma pessoa com essa garra, com essa força, e que se encontra espiritualmente, aí nós temos uma pessoa que realmente está ali em plenitude, né? Porque Deus é aquilo que é mais precioso que nós poderíamos ter. Eu desejo que sua família seja abençoada, como vocês já são. Que mais vidas sejam alcançadas através do propósito e vida de vocês.
E assim, Pamela, eu quero só reforçar que Deus ele já falou fortemente no meu coração que as minhas igrejas, não sou pastora, né? E nem acho que eu tenho assim vocação, mas as nossas lojas, elas são as igrejas que o Senhor colocou nas nossas mãos de forma para a gente também falar, assim como a gente está vivendo tudo isso que Deus tem colocado no nosso coração, a gente também quer levar isso para as pessoas. Então, eu estou ali como profissional, mas eu estou ali também de forma espiritual para poder contribuir na vida deles também de forma espiritual, né? Então, muito obrigada pelo convite, né? Foi assim algo grandioso para mim também. Poder falar da minha história é algo que eu falo com muito prazer, né? Eu acredito que o que eu posso contribuir com as pessoas, eu sou uma pessoa muito disponível para servir, eu gosto de servir, né? E muito obrigada a você mesmo por ter me convidado. Eu que agradeço. Obrigada, Joelma. A você aí de casa, muito obrigada pela companhia. Eu te aguardo no próximo sábado no Personalidades. Obrigada por hoje.